Fê, Fala, meu velho. cara, sustentabilidade, ESG, ODS, não importa a sigla, tudo isso passa por uma palavra. Confiança, Flávio. E é disso que a gente vai falar. Confiança para líderes e para as empresas executarem de fato tudo isso que você falou. Vamos nessa? Vamos. Depois da vinheta. Pronto? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto, lugar onde gente e meio ambiente se encontram, não é isso, Flavião? É isso mesmo. Pronto para mais uma ou não? Sempre pronto. Bora? Bora. Antes de começar mais um super papo aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal se você ainda não fez, acione o sininho da rede social, deixe seu like, comentário, sugestão, reclamação, até reclamação a gente está aceitando, viu, Flavião? Opa, bastante, é bom, faz a gente crescer. Isso, assim mais gente está perto da gente aqui, construindo esses papos aí todas as semanas com vocês. E não se esqueça, a gente está também no Apoia-se. Sim, você pode ser um apoiador do canal, Flávio, e ter vantagens exclusivas. Caramba, Só de quem está com a gente. já foi lá hoje? Tá nessa? Opa. Então vamos lá, apoia.se/pariponto, o link está na descrição, é só você clicar, você vai descobrir um mundo novo aí, muito mais perto da gente e ajudar a manter essas conversas vivas. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa importante que rola aí no mundo corporativo, na área das empresas, mas com as pessoas, sim, vamos falar de pessoas, de cultura organizacional, e para isso eu trago ela que se especializou aí em uma série de atividades dentro, né, das corporações, para tratar mais de lideranças mais humanizadas, né? De design criativo mesmo, para essas pessoas desenvolverem melhor o lado humano dentro das empresas. E ela vai contar muito mais para a gente, eu tenho certeza disso. Patrícia Bittencourt, seja muito bem-vinda. Gente, muito obrigada pelo convite, Flávio, Fernando. É um prazer enorme poder participar com vocês, né, desse canal que cresce tanto, que está trazendo tanta informação legal para as pessoas. Eu sempre vejo, conheço, acompanho, então é um prazer, viu? Ah, que bom, Patrícia. Obrigada. Agora vocês devem ter reparado aqui que a Patrícia não está no estúdio, né? A gente está fazendo essa via streaming aqui, essa transmissão. Conta pra gente onde você está aí, Patrícia. Bom, eu moro em Curitiba, eu trabalho online desde 2015, então eu vivo um pouco como um passarinho, procurando um lugarzinho quente para me esquentar. Então eu só levo o computador, sabe assim? E aí vou. Então agora eu estou em Curitiba, sim, mas estou voltando de João Pessoa, onde eu fiquei 2 meses também trabalhando. Que legal. Enfim, e é isso, né? Um novo formato, né? Do trabalho híbrido. E viajo também nos projetos nos quais eu participo, aí tem bastante viagem também, às vezes. Agora começa contando pra gente, Patrícia, você tem uma experiência muito legal, a gente estava falando aqui antes de começar o papo, né? De estar perto de líderes e buscar essa humanização das pessoas, né? Principalmente das lideranças dentro das empresas. Quando é que você descobriu que isso, primeiro, era necessário e que você tinha, digamos assim, o dom, né? Encontrou isso como causa e propósito do seu trabalho? Ai, olha, eu venho de uma trajetória assim, bem ampla. Eu trabalhei em empresas multinacionais e comecei a olhar para a complexidade, né, das relações. Tive a oportunidade de trabalhar no CIFAL, que é um centro internacional de urbanização sustentável, onde eu criava programas de treinamento para líderes, e que é um programa das Nações Unidas, isso já dentro da Federação das Indústrias. Então, aí lá eu tive contato com essas metodologias de mudança positiva dentro das organizações, como a investigação apreciativa, a teoria U, a biologia cultural do Maturana, enfim, uma série de metodologias, e sair daí para facilitação dos grupos voltados à mudança organizacional foi um pulo. Então, e aí eu me envolvi, fiz um mestrado em economia, me envolvi com inovação, com processos de design, e essas coisas todas, né? A integralidade, o propósito, a autogestão, a autonomia, esses temas todos foram me atravessando, e eu acabei enveredando para a consultoria depois dessa experiência corporativa, sabe? Então agora
eu estou bastante voltada à educação corporativa e ao desenvolvimento humano e organizacional. Então, então eu fui meio que descobrindo isso e ficando muito atenta a as transformações que as pessoas passam dentro das suas dinâmicas relacionais no trabalho. Então, há sempre uma intenção por trás, sabe? Então, qual que é a intenção? É de fato sugerir essas perguntas sugerir perguntas poderosas para que as pessoas reflitam sobre o ser e o fazer, né? Equilibrar, né? Esse ser e fazer, o amar e trabalhar, né? Então, é isso, eu acho que tem um pouco a ver com isso. É um bom começo, as coisas vão acontecendo, né? Eu brinco que quem gosta de pessoas não tem jeito, né? A gente vai se aproximando de coisas que fazem a gente estar perto desse lado social que é tão importante, né, Flávio? Exatamente. E você citou um negócio curioso, né? Que você falou que você estava na Federação das Indústrias e tudo mais. Sim. E essa é uma discussão que está... até para a gente contextualizar, né? Porque a gente está no momento do ESG, dos ODS... e tudo mais, e está também num momento de discussão dessa questão da importância de humanizar os assuntos, né? Porque a gente está falando da inteligência artificial que está amedrontando um monte de gente, como é que vão ficar as carreiras, as posições, né? Vai ter emprego para todo mundo. E no final das contas a gente percebe que é o contrário, né? Na verdade, quando você humaniza ou desenvolve habilidades que a máquina não consegue atuar, é que você, na verdade, dá um ganho de potencial para as pessoas, né? Exatamente para fazer essa diferenciação. É isso mesmo ou eu estou viajando a maionese aqui? Não tenha dúvida, é exatamente isso. É uma coisa interessante essa nomeação, né? Esse termo que está sendo trazido agora sobre a humanização do trabalho. Eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Tá, mas humanizar por quê? Ou melhor, humanizar a quem? E aí, humanizar para quê? Porque dizem, viu, Flávio e Fernando, que se você perguntar por quê, você pode dar qualquer justificativa. Agora, o para quê, aí você se entrega. Aí você vai ter que mostrar. Exatamente. Aí você vai ter que mostrar a que veio. Então, porque ninguém escapa de uma pergunta para quê. Então, o porquê, todo mundo responde, mas o para quê não. Então, olha só que interessante. Isso me fez pensar também que é uma ironia essa coisa que a gente está vivendo de uma reumanização, né? Que a gente precisa rehumanizar o trabalho. Né? Então, no fundo, nós estamos dizendo que as relações estão animalescas, instintivas, baseadas unicamente no interesse, então que não se tem afeto. Então, será que isso não é uma tragédia contemporânea do mundo do trabalho? Né? Ter que rehumanizar é uma verdadeira tragédia? Ou será que é só mais um aprendizado e a gente, então, está aprendendo e isso é uma bênção? Sabe? Será que ao invés de aprender a, de fato, humanizar as relações, ou seja, nos tratarmos como iguais, como humanos, a gente não deveria, então, estar cuidando de nós mesmos, aprendendo a confiar? Né? Então, acho que para quê, né? Outra hipótese que eu vejo da sua pergunta é assim, tem uma verdadeira pandemia, Flávio e Fernando, de afastamento por doenças mentais, vocês sabem, depressão, burnout, o que mais? Falem aí, estresse. Ansiedade. Né? Ansiedade, anedonia, que é o fato de ter redução do interesse pela vida, pelas coisas, uma tristeza, um desânimo. Há uma degradação geral do ambiente de trabalho, há uma diminuição da produtividade em nível mundial, nas empresas em geral, há uma diminuição do engajamento das pessoas. Outra coisa, há uma confusão enorme ainda das empresas estarem terem que enfrentar
a decisão por uma transição do trabalho híbrido, ou 100% presencial, ou remoto. Ninguém sabe o que fazer ainda. As pessoas estão sobrecarregadas, um pouco em função da confusão, das empresas ainda não terem decidido, muitas, né, sobre isso. Então, há sim uma transição confusa. Outra coisa, já é a terceira, a crise ética no mundo também em geral, que desestabiliza as crenças das pessoas na política, no trabalho, né, nas instituições e na intenção, nos valores da empresa e naquilo que as empresas lidam há mais de 150 anos, que é o grande desafio da gestão, que é o equilibrar as necessidades do negócio, as necessidades estratégicas do negócio, com as necessidades das pessoas. Então, e aí vem a crise ambiental, que já é outra coisa, né, sem precedente, que tem gerado muita ansiedade também, ansiedade verde, né? Uma nova economia verde, ESG e tudo mais, que as empresas vão ter que dar conta, nos próximos 25 anos, pelo menos, elas vão ter que conseguir lidar com isso, e a velocidade exponencial da tecnologia, que tem que aceitar, porque dói menos, porque ela não para, né? Ela não para, 3 coisas, não para, como é que é? Não para, só vai mais rápido e não retrocede. Percebe? Olha o nosso contexto. Agora, quando você fala... Você não está, na verdade, trazendo, é a impressão que eu tenho, questões novas. Quando você fala que são questões que têm que ser resolvidas há 150 anos, na verdade aí é uma mistura disso que você falou. Primeiro, é um acúmulo de coisas não resolvidas há séculos, é uma primeira coisa, e aumentou, aí criou-se uma urgência. É aquele negócio que você vai jogando para debaixo do tapete, o tapete já está com 1 metro de altura, né? Cheio de pó embaixo, e você não sabe o que fazer com o pó. É mais ou menos isso. E aí criou-se uma urgência por conta das crises pessoais e ambientais que são evidentes agora. Exatamente. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Voltar para dentro. Voltar para nós mesmos, né? E as empresas estimularem esse desenvolvimento pessoal, interno das pessoas. Porque sem isso, a gente não consegue dar o próximo passo. Mas isso não é trocar... A complexidade... Isso não é trocar a roda do carro com o carro andando, não? Mas a complexidade está exigindo, Flávio. Entendi. Não vai ter jeito. A gente vai ter que cuidar da produtividade, cuidar da execução, cuidando das pessoas ao mesmo tempo. Não tem como mais, a gente não vai para lugar nenhum se nós não cuidarmos de nós mesmos agora, da nossa saúde, né? Da saúde mental, da saúde física, porque é algo, de fato, bastante crítico. Por exemplo, engajamento. Uhum. Agora, aproveitando falar de saúde mental, eu sempre tento fazer uma desconstrução pelo seguinte... você acha que o ser humano... Quem é o principal vilão para esse aumento de problemas de saúde mental, por exemplo, né? Eu acho que você tocou nesse ponto, chegou num ponto que a gente acha que tudo tem que ser urgente, tudo é para ontem, né? A gente não desliga do trabalho. Eu acho que nesse ponto a tecnologia fez muito mal. Eu lembro que meu pai chegava em casa às 5 da tarde e desligava, só ia falar de trabalho ou saber de alguma coisa do trabalho no outro dia, quando ele chegasse no escritório, enquanto que a gente está na mão toda hora resolvendo coisas e tudo mais, né? E se parar para pensar, isso foi até, sei lá, o início dos anos 2000, era desse jeito e as empresas não produziam menos, né? As empresas não entregavam menos, né? Então, por que a gente tem que ter essa velocidade, tem que ter essa urgência? Será que a gente está pronto e, de repente, será que funcionaria a gente dar alguns passos para trás e começar a desligar mais do trabalho, ou já é um caminho sem volta, Patrícia? Olha, eu vou dar uma resposta complexa, tá, com uma outra pergunta. Você acha que é possível fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? 2 coisas ao mesmo tempo? Exatamente. Essas 2 coisas que você falou
nós vamos ter que fazer ao mesmo tempo. Não tem volta, tá? Então, assim, a tecnologia é algo que a gente vai ter que integrar na nossa vida. Não tem como pegar todas as ondas. Você já entendeu? A gente já entendeu isso, né? Então, é tão rápido a velocidade exponencial tecnológica que a gente não consegue pegar todas as ondas e tem que entender isso, flexibilizar e dizer assim, olha, o que é da geração agora que não é mais da minha geração, eu não vou conseguir. Simplesmente assim, e saber que isso não tem volta, só vai mais rápido e não para. Tá. Por outro lado, para poder conseguir equilibrar essa velocidade, a gente vai ter que parar e olhar para dentro. Então, é isso que as organizações hoje já perceberam. Elas já perceberam que elas não conseguem mais, a liderança está numa crise enorme, porque percebe que não é mais só mandar as pessoas, né? Não é mais só dizer o que tem que ser feito, mas tem que acompanhar as pessoas, tem que estar presente, né? Tem que liderar pelo exemplo. Então, assim, está exigindo uma mudança de comportamento dos líderes que é sem precedente agora. Por quê? Porque, primeiro, que esse engajamento precisa começar dentro deles próprios, dentro dos líderes, não é? Então, eu percebo que... E tem uma coisa interessante, Fernando, que é assim, ó, todo esse papo de humanização do trabalho é lindo, muito bom, relevante, maravilhoso, importantíssimo que seja feito com as pessoas. Mas tudo isso não serve de nada se você não entender uma coisa que eu aprendi com pessoas incríveis que atravessaram a minha vida, Oswaldo Oliveira, Lala Denzelin, Isa Trajtenguetz, assim, nós viemos para esse mundo para confiar. Para confiar. Então, o que eu percebo é uma enorme crise de confiança, sabe? Sim, isso é muito visível. E aí a gente tem alguns caminhos, sabe, Fernando, que a gente pode ir buscar essa confiança, né? Se perguntar a partir da realidade de cada empresa, de cada time, de cada sistema, as suas dinâmicas relacionais. E essas coisas nunca estão isoladas. Uma retroalimenta a outra. Então, o autodesenvolvimento que alimenta a liderança, que alimenta a comunicação e relacionamento, que impacta no engajamento, que, de novo, implica em mais desenvolvimento pessoal, que vai melhorando a liderança, que melhora a comunicação e relacionamento, que impacta o engajamento, percebe? Não tem uma coisa separada da outra, né? O pensamento complexo nos mostra isso. Então, 4 coisas. Desenvolvimento pessoal, essa de você cuidar, então, né, das suas habilidades, da sua autorresponsabilidade, liderança, comunicação, relacionamento e engajamento. Dá para a gente trocar um pouco sobre isso? É muito... E sobre a confiança também, é algo muito interessante. Da confiança, só para dar um exemplo de muitos anos do mundo corporativo, parece que o líder passa a demanda tipo, totalmente desconfiado de que aquilo vai acontecer de verdade. Assim. Passei muito por essa situação. Ele passa assim, puta, vou passar isso aqui, mas puta, vai dar merda, não vai acontecer. Tal. Parece que todo mundo vive nesse ambiente, sabe? De que vai dar errado. Isso. Terrível isso. Exatamente. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Então, eu tenho uma outra hipótese. E gera estresse para os dois lados, né? Para o líder e para o liderado. Completamente. Então, assim, né, a escuta profunda, empatia, humanização das relações, tudo isso tem a ver com confiança, né? Agora, confiança começa dentro da gente mesmo. Então, se você não confia em você mesmo, então, não confie em mais ninguém. Certo? Então, assim, se você não confia em você mesmo, então... E aí, outra coisa que é interessante, qual que é a diferença, Fernando e Flávio, qual é o oposto da confiança? Falem para mim. A desconfiança. Qual é o oposto? Pois é, isso, olha só que interessante.
Pois é, aí que tá. A desconfiança faz parte. Tem outras pessoas que dizem, é o medo. Mas o medo também faz parte. Porque desconfiar e ter medo é inerente do ser humano. Uhum. Nós desconfiamos e temos medo. O contrário da confiança é o controle. É o controle. Então, o oposto de confiar é o controle, mas como a gente acha que é a desconfiança, então a gente não consegue entender nada mais e não consegue confiar. Então, confiar é abrir mão do controle. Eu desconfio, eu tenho medo porque eu quero controlar, porque eu não acredito na abundância. Eu não acredito que as pessoas tenham autonomia. Entendeu? Eu acredito que vai dar ruim. Eu acredito que vai faltar para mim se eu não controlar. Eu tenho medo porque eu acredito na escassez e não na abundância, e não na potência das pessoas. Então, eu acredito na falta e não na presença. Eu não consigo ver o melhor do outro, porque eu não sei lidar com essa alteridade, que é uma palavra incrível, que é com a diferença. Então, se você entender isso, a gente vai entender todo o resto e as coisas vão ficar mais tratáveis, mais factíveis, e a gente começa a ver possibilidades, futuros desejáveis, potência. Por quê? Porque aí eu digo assim, então a desconfiança, ela está aí, entendeu? Então, por isso que as empresas, ela faz parte, o medo também, é por isso que as empresas vão criando camadas de controle. Então, você contrata uma área, aí você tem que contratar uma outra área para controlar aquela. E aí você controla mais um pouco para controlar os controladores daquela. E aí você cria uma cadeia de controladores do trabalho alheio. E ninguém trabalha. Né? É muito sério. Nossa. Isso está me levando a pensar o seguinte, porque o que você está falando, vou tentar costurar aqui. Porque quando você fala da confiança, na verdade, da forma que você expressou, me levou a pensar no isolamento. Porque a pessoa tem um pré-conceito, ou seja, de que existe um padrão a ser feito e que não existem outras formas diferentes de enxergar e de fazer. E aí, você cria, no final das contas, você se isola porque você fala, só eu sei fazer da forma que tem que ser feita. E o produto não vai sair, o produto ou a meta não vai ser atingida se não for feita da minha forma. Aí eu aperto as amarras para que não haja o mínimo de desvio possível. Sim. E o que a gente está vendo, na verdade, é que a diversidade ou a forma diversa de se pensar, de se enxergar as coisas, é a forma que a gente está enxergando agora para ganhar produtividade. Porque produtividade em todos os sentidos, não só em lucro, mas produtividade, criatividade, né? É isso que você está dizendo, né? Que na verdade a gente não... Você precisa enxergar primeiro em si esse preconceito, essas suas... como é que diz? Esses padrões pré-concebidos que você tem de você para enxergar no outro a possibilidade que ele tem de criar, de inovar, de diversificar. É isso, né? Exato. Até porque sozinho a gente não dá conta de fazer tudo. E se a gente não, Flávio, se a gente não distribuir... Não tem como. A gente vai ter que ouvir as pessoas. Ninguém mais... Todo mundo escuta, mas ninguém ouve. Então tem uma diferença, uma distância enorme entre, né, escutar e ouvir as pessoas, né? Dar atenção a elas sobre as suas próprias necessidades, sobre os seus desejos, sobre as suas motivações e tudo isso. E isso se chama desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então, as empresas agora, com as quais eu tenho trabalhado, elas estão demonstrando essa preocupação. Então, existe uma preocupação de cuidar do ambiente de trabalho. Então, existe essa preocupação. Nem todas já avançaram, mas o SG está trazendo essa obrigação, porque a demanda agora é dos sócios, né? Enfim, e agora todas essas são os investidores, desculpa, o SG é uma obrigação que vem dos investidores de tratar
essas questões ambientais, de governança e tudo mais. Então, não vai ter escape, as empresas vão ter que cuidar disso. E a gente vai ter que ouvir as pessoas. Então, eu percebo que isso que você está falando é bem relevante, e é isso, ajudar as pessoas a olharem para suas habilidades, encontrar essa essência em contraposição com a imagem que eu quero passar, sabe? Na forma como eu me relaciono comigo mesma, com o outro, com o mundo. Como é que eu equilibro aquilo que eu falava para você, o ser e o fazer, o amar e o trabalhar, né? Dizem que uma pessoa saudável é aquela que ama e trabalha. Então, como é que eu reconheço as diferenças entre da nossa potência, da potência que vem da diferença, da alteridade? Desenvolver flexibilidade de espírito e adaptabilidade. Esse é o mais difícil, porque é o caminho para dentro. Então, a empresa pode e deve estimular as pessoas a se desenvolverem internamente, porque isso vai fazer com que se crie uma coisa chamada pertencimento e engajamento, que é, talvez, eu tenho a minha hipótese de que engajamento é hoje o ponto mais crítico de toda a gestão, que todas as empresas estão vivendo. Não importa o tamanho, não importa o setor, não importa a localização, não importa nada. É engajamento. Tudo que você achar o que é engajamento, se eu perguntar para Fernando, ele vai dizer uma coisa, e se eu perguntar para Flávio, vai dizer outra coisa o que é engajamento. Por quê? Porque as pessoas, elas são atravessadas pelas suas próprias motivações, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias convicções e pensamentos sobre o que é engajamento. Então, se a gente quer tratar qualquer coisa dentro da organização, primeiro a gente precisa ouvir as pessoas. O que é ESG para você? O que é colaboração para você? E aí todo mundo vai dizer, puxa, colaboração para mim é isso, 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 isso. Se eu perguntar para o Flávio, ele vai dizer, pô, colaboração é isso, isso. Gente, é simples, começa por aí. Ouvir as pessoas. Então, a facilitação de grupos, que é a coisa que eu mais amo fazer, que é estar junto e fazer com que as pessoas criem juntas, trabalhem juntas, co-criem, né? É maravilhoso, porque são essas perguntas com as quais a gente começa. O que é colaborar para você? O que você sente quando você confia? Quem é você quando você confia? Já parou para pensar nisso? Como é que você age? Como é que você se comporta quando você está confiando? Então, essas coisas mudam completamente, pode mudar, né? Nem sempre, mas pode mudar as perspectivas de uma pessoa sobre o mundo onde ela vive, a forma como ela trabalha, a forma como ela se relaciona, dentro e fora da empresa com ela mesma e tudo mais. Agora, você tocou no ponto do ESG, Patrícia, eu queria entrar um pouco nisso, para você contar um pouco de quais têm sido os desafios de trazer esse engajamento para a liderança, né, da importância de ouvir as pessoas e de se engajar tanto para ter uma empresa não só por fora, mas por dentro, que seja mais socialmente e ambientalmente responsável. Porque até vi uma matéria esse fim de semana que me preocupou um pouco, que a maioria dos líderes ainda encara o ESG como uma coisa como filantropia, alguma coisa que a gente faz um favor ali só para cumprir tabela de algumas necessidades ali da empresa, mas de que eles não enxergam ainda esse retorno para dentro do negócio. Quais são os principais desafios e como que a gente começa, né, para quem está ouvindo com a gente, está nos ouvindo aqui, a engajar mais a liderança, a ter mais esse espírito de ESG dentro das companhias, Patrícia? Olha, ESG é um assunto bastante interessante, por quê? Porque é uma exigência global. Então, quando vem essas exigências globais, assim, olha, as empresas do mundo precisam olhar para isso aqui, para a forma de governança, para as relações com seus stakeholders, não é? Então, por quê? Porque isso vai depender da capacidade de atrair investimentos. Então, quando você começa a mexer no bolso e dizer assim, olha,
ESG, você tem que cuidar do ESG, tá? Porque senão eu não vou parar de investir. Aí as empresas falam, começam a se mexer. Tá, o que é esse negócio aí de ESG? Então eu preciso olhar para isso. Só que ainda sem fazer esse trabalho que eu dizia, de ouvir as pessoas. Então, como é que você vai mudar uma mentalidade? Porque ESG é uma mentalidade. Não é algo assim, ó, que você pega um pendrive, sabe? Com um programinha. Sabe, e um ativa, pendrive, né? você tem um programa. E vai lá, puf, e ativa ali no computador e a coisa vem. Não. ESG não é um pendrive, pronto. E assim, é preciso semear, é preciso cuidar de um terreno para poder conseguir falar sobre isso. Então, dentro da organização, até conseguir falar sobre isso, você precisa preparar as pessoas. Então, por quê? Porque as pessoas precisam de informação qualificada, precisam entender qual é a implicação individual delas. E eu falava com o Flávio outro dia que é possível, sim, a gente começar o ESG, o ODS, cuidar, né, de ter... O desafio maior são as ações e as metas, tá? Já respondendo a sua... Tá. O seu... Né, o maior desafio é encontrar as ações para atender a complexidade do seu sistema. Por exemplo, uma empresa de tecnologia de 50 funcionários lá no Nordeste, ela tem necessidades estratégicas completamente diferentes de uma empresa de tecnologia instalada em São Paulo de 30 funcionários. Por quê? Porque o entorno dela, agora, sob a perspectiva do ESG, muda completamente. As suas parcerias, a forma como ela pode se relacionar com o seu ambiente, com o seu entorno, muda completamente. Então, as necessidades estratégicas, tá vendo? Não é um plug. Você precisa desenvolver isso dentro da empresa e entender até onde eu posso chegar. E começar pequeno. Acho que o desafio é assim, nossa, é muito grande para mim, né? ESG tá louco, não, eu não vou mexer com isso. É muito grande. Não, porque você pode tratar o ESG dentro das suas possibilidades, das possibilidades da empresa, olhando para o seu próprio contexto, o contexto ao seu redor e os seus recursos. Então, as pessoas que eu tenho, puxa vida, com as pessoas que eu tenho, com os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer pela minha comunidade? Como que eu tenho, sem precisar investir mais nada? Como que eu posso me implicar na relação com os meus stakeholders para melhorar, né, por exemplo, enfim, criar uma rede de compras sustentáveis, não sei, uma rede de fornecedores. Vou me juntar com os meus fornecedores para criar compras sustentáveis. Essa não é excelente meta de ESG? Mas eu estou me juntando com os stakeholders, com os meus fornecedores para criar, percebe? Então, assim, o mais difícil é a mentalidade. Porque a gente aprendeu que essas coisas são muito grandes, inovação é tudo muito grande, ESG é muito grande, não é para mim. IDG, eu falava com Sim. Flávio, os Inner Development Goals, que são, né, metas ou que são critérios para que a gente possa se desenvolver internamente para a gente ser capaz de chegar aos ODS e ao ESG. Então, a gente pode falar um pouquinho mais do IDG. Percebe? Então, é uma mentalidade isso. Mas não é. E isso não torna mais difícil. Pelo contrário. Pelo contrário, torna mais fácil. Desculpa, Adris, acho que tem que avançar mais para essa mentalidade, ser mais uma cultura da empresa, porque eu tenho medo de que tudo virar só exigência, porque esse dia não pode virar um ISO, entendeu? Não. De cumprir e tal, porque senão fica até chato, né, de acontecer. Então, tem que ser uma cultura. Se as empresas acharem que é mais um ISO, ESG,
eu acho que não vai para frente. Mas eu Por acho isso, que... e cultura vem de onde? Cultura vem de mentalidade. Então, mas eu acho que Então, esse, assim, eu acho que é esse o ponto, talvez, que eu estou enxergando aqui como sendo um ponto de motivacional de virada. Porque quando a gente fala de empresa, parece que a gente engessa e coloca numa caixinha, né? Que, na verdade a empresa é um CNPJ, é uma entidade subjetiva virtual, a empresa. Mas a empresa, na verdade, são pessoas. E eu acho que esse talvez seja o grande motivador da liderança. Porque como as pessoas são diferentes, são diversas, individuais, o líder que não perceber, ou a líder que não perceber essa mudança como necessária, pode não enxergar ou não conseguir acompanhar os seus liderados, porque os liderados podem sim já estar dentro desse movimento de desenvolvimento pessoal, de enxergar outros caminhos, e aí você não consegue engajar essas pessoas e não consegue manter, porque aí entra aquele discurso de que as gerações X, Y, Z, K, W, M, não param no emprego, não tem mais engajamento, não tem interesse, quando na verdade pode ser um problema da liderança, que não enxerga as novas demandas, não é por aí? E aí você pode falar do IDG ligado a isso, né? Olha só que interessante. Tem 3 coisas que caminham juntas e, em geral, a gente aprende que há uma hierarquia entre elas. Sabe o que é? Liderança, estratégia e execução. Normalmente, as empresas estão muito focadas no processo, na execução, na entrega, tá? E os líderes estão lá. Não, tem líder lá para ver a estratégia e a liderança. Eu não, eu estou aqui, sou uma líder que só cuido do processo. É aqui que mora o perigo. Porque não há separação, Fernando, não há, Flávio, entre liderança, execução e estratégia. Olha só que interessante, assim, se você você tem que, assim, é um verdadeiro caos, entendeu? Por quê? Se você não tem liderança e só tem estratégia e execução, é uma ilusão o que você faz. Você não chega a lugar nenhum. Isso é uma coisa. Quando você tem estratégia e tem liderança e não tem execução, é um verdadeiro desperdício. Se você tem estratégia, mas não tem execução e tem liderança, você se frustra completamente, percebe? Então, é o caos. As coisas são uma retroalimenta a outra, liderança, estratégia, execução. E que é justamente essa convivência, né, entre as necessidades, estratégias do core business, as necessidades das pessoas, que é esse dilema que eu falava que vem de anos, vem de centenas de anos. A gente não conseguiu ainda fazer esse equilíbrio dos valores, né? Agora eu li uma reportagem bem recente, sobre dizendo que as pessoas se afastam da empresa por não encontrar aderência com os valores da empresa. Então as pessoas estão se demitindo porque se vê um abismo entre aquilo que a empresa acredita e o eu acredito. Quando a gente começa a tratar o desenvolvimento humano dentro da organização, pode ser a partir do IDG, como dizia Flávio, pode ser uma coisa maravilhosa. Ouvir as pessoas. O IDG são esses, então, esses objetivos, né, de desenvolvimento interno. Então, é um esforço, sabe? Um movimento mundial para apoiar, a desenvolver os indivíduos para enfrentar, então, os desafios de que falava Fernando, que foram elencados aí para essa agenda 2030 da ONU. Enfim, aí um grupo de consultores europeus, eles desenvolveram 23 competências organizadas em 5 dimensões diferentes que compõem os IDGs. Então,
é isso, é um esforço, sabe? Então, as 5 dimensões são ser, pensar, relacionar, colaborar e agir. Então, dentro de cada uma dessas dimensões, existem formas de você ir desenvolvendo. Então, no ser como é que eu me relaciono comigo mesmo, né? No pensar, quais são as habilidades, como é que eu desenvolvo habilidades cognitivas, pensamento crítico, percepção da complexidade, que é essa que eu falava para vocês, significação, sentido. Aí, relacionar. Como que eu me importo com as pessoas e com o mundo? Como é que eu me importo? Como é que eu aprecio? Como é que eu me conecto? Como é que eu sinto empatia, compaixão? No colaboração, são habilidades sociais. Como é que eu cocrio, que é aquilo que eu falava para vocês? Como é que eu comunico? Como é que eu confio? E o agir, que é liderar as mudanças. E daí é assim, como é que eu coloco a minha coragem a serviço do conjunto? Né? Como é que eu persevero? Como é que eu me mantenho otimista e criativo? Sabe? Então, esforços. A gente precisa começar pequeno, mas acompanhar esses esforços. Então, IDG, tem hubs do IDG no Brasil todo. Então, se vocês procurarem aí em São Paulo, tem um hub que fala que está tratando, cuidando, desenvolvendo os IDGs. Aqui em Curitiba também tem. Enfim, percebe? Eu acho que a gente precisa se colocar em movimento para essas coisas. Agora é um movimento para todo. Vamos lá. A gente brinca aqui sempre do lado otimista e do lado do pessimista, né? Eu sempre sou um otimista. Mas eu não, mesmo sendo otimista, eu não consigo enxergar isso como sendo para todas as pessoas. Porque tem gente que é muito reativa, muito reacionária, muito não sei o quê. Então, assim, isso é para todas. Deveria ser para todas as pessoas, acredito eu, né? Porque é um movimento social, um movimento de convivência, né? Um movimento de relações. Mas de fato não é, né? Como é que você tem enxergado esse movimento nas empresas, nas lideranças? Como é que tem sido o engajamento dos líderes em relação a essa percepção? Você diz sempre, eu já vi você dizendo que as pessoas precisam sair da pista e ir para a varanda, né? Quem que tá indo pra varanda tentar ver como é que tá a festa lá dentro? Ver se o negócio tá pegando fogo ou se tá uma balada bacana. Como é que é esse conceito? Eu adoro essa metáfora, viu, Flávio? Que é a seguinte: se você tá na pista, ninguém vê nada. Né? Imagina você lá na pista. Você só sente a música, o movimento das pessoas, você não consegue se mexer às vezes direito, e você só está completamente envolvido pela música. A única coisa que importa ali é aquilo. Que é o quê? É a gente no turbilhão do trabalho diário ali, no dia a dia, certo? Aquele dia a dia que te envolve a ponto de você não ver mais nada, de você só ver o processo. O fato de você sair para a varanda, quando você começa a olhar a turma lá na pista, você fala, nossa, as pessoas ali na pista, tem um monte ali que não conseguem nem se mexer, tem várias ali que estão perto da saída de emergência, não conseguem dançar. Você começa a observar de um outro ponto de vista a pista. E é isso que os líderes não estão conseguindo ainda fazer, muitos já estão fazendo. É esse o nosso exercício, de tirar as pessoas da pista para ela poder enxergar o que está acontecendo lá. Então, é só se distanciando um pouco. O pensamento complexo, ele trabalha assim, você se distancia para poder você enxergar e fazer hipóteses e criar formas de você, por exemplo, observar esses fenômenos, esses comportamentos, e você
fazer intervenções como pontos de acupuntura para poder você, né, cuidar desse sistema. Eu falava isso, mas eu esqueci do que você tinha falado. Se é para todo mundo, quem que está fazendo esse movimento? Com toda certeza é para todo mundo. Só que as resistências, elas se mantêm, né? Então, a gente fez um trabalho maravilhoso com uma rede de laboratórios chamado Grupo Fleury. Não sei se vocês conhecem. Sim. A rede de laboratórios Fleury, a gente fez um desenvolvimento de líderes fabuloso com líderes da Hotmart. A gente fez um trabalho de cultura com Itaú. Enfim, são vários trabalhos que a gente percebe o seguinte. Os líderes, há alguns líderes com bastante resistência e pessoas também com bastante resistência, e a gente percebe que é baseado naquilo que falamos há pouco sobre o medo, sabe, Fernando? Uhum. Então, há um medo. Por quê? Porque controle, né? Eu preciso aqui cuidar do meu, porque não está fácil para ninguém. Legal. E só que essas pessoas que resistem, elas também estão percebendo que se elas não entrarem no jogo, elas também ficam para trás. Então, por quê? Porque se o movimento vem e inspira as pessoas, a maioria das pessoas, o ser humano, ele age muito por impulso, e ele é tomado pela forma de mobilização e de comportamento dos outros ao seu redor. Então, mesmo que eu pense diferente, mas eu vejo todo mundo pensando ou indo para algum lugar, eu falo, opa, se eu não for, o que vai acontecer comigo? Então, é para todo mundo, sim, e os mais resistentes, a gente percebe que no meio do caminho, eles meio que, se eles são bem inspirados, se eles são respeitados, aí que tá. Uhum. Porque, Fernando, se eu sentir em você uma resistência, é preciso entender a sua resistência e respeitar o seu espaço. Entende? Então, eu vou respeitar o seu espaço, entender a sua resistência enquanto eu estou inspirando os outros. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Isso é o melhor dos mundos. Mas nem sempre assim. A gente encontra resistências, né, descrenças, mas normalmente a gente vai fazendo de forma devagar, respeitando o tempo das pessoas e, sobretudo, acolhendo o que elas têm a dizer, sabe? E já existe algum método, Patrícia, rolando nas empresas de valorizar mais o profissional que está entendendo isso? Porque eu também cresci profissionalmente vendo só ser premiado quem bate meta de venda, aquele melhor profissional que atinge o objetivo e tal, né? Enquanto que eu elogio pro cara que faz isso, aquele cara é mó paizão, né? O cara é gente boa, ele entende, gosta de conversar, mas de repente ele não tem esse valor, essa percepção de valor por parte da empresa. Seria um caminho, de repente, começar a premiar, entre aspas, também esse profissional, porque hoje em dia só se premia quem entrega resultado, né? Exatamente. É muito interessante, assim. A gente tem percebido, Fernando, que se a demanda ou essa percepção que eu falava há pouco vem da alta liderança, é uma coisa. Quando vem só do RH, é outra. Sim. Entendeu? Então, é muito mais difícil quando só vem do RH. Agora, quando vem da alta liderança, que a gente se coloca diante do CEO e diz assim, ó, e aí, meu filho, conta aí para mim, o que você quer dessas pessoas? Como é que você vê a sua empresa daqui a 10 anos? Né? Como é que você se relaciona com essas pessoas? O que incomoda você? Quando você deita lá no travesseiro, eu falo bem, quando você deita lá no travesseiro, o que está te tirando o sono?
Aí eu vou, então, entendendo a coisa. Então, através dessa resposta, eu já mais ou menos sei. Se a pessoa, ou vou tateando, a gente nunca sabe, na verdade, a gente vai tateando algumas hipóteses. Uma das coisas também que a gente tem percebido com o trabalho voltado à gestão híbrida, que a gente faz muito aqui na cuidadoria, que é né, cuidar para que gestores de times híbridos se relacionem mais e façam e entendam como fazer a gestão híbrida, que tem formato para isso, tem metodologia para isso, tem tecnologia para isso. Que são times híbridos, para quem não sabe? Os times híbridos são os times que uma parte estão no escritório, outra parte estão remotos. E também esses que estão remotos, né, permanentemente, eles têm alguns dias que eles devem voltar ao presencial, 2 vezes por semana. Cada empresa tá uma confusão isso aí, né? A gente não chegou num acordo ainda, mas cada empresa está olhando para como criar o seu próprio modelo, entendeu? Certo. Então, porque é isso mesmo, cada empresa tem que criar o que funciona para ela, a partir das necessidades do negócio, lembra? E das necessidades das pessoas. Então, se ela consegue mais ou menos equilibrar isso, ela está no caminho bom para poder entender, vamos fazer um acordo aqui e vamos rever esse acordo daqui a 1 ano, daqui 6 meses, porque as coisas mudam. Sim. Então, então vamos equilibrar aqui. Então, o que a gente tem feito com esses líderes é justamente trazer perguntas para que eles possam refletir sobre a forma como eles estão trabalhando e trazer coisas novas, né? Novos formatos de trabalho, novas ferramentas, que a gente ama, ferramentas de trabalho. Por exemplo, a gestão por entrega, que não é mais a gestão tradicional, que dentro do escritório eu posso ver o que o cara está trabalhando, está fazendo, posso perguntar para ele a qualquer momento, e aí interagir com ele, não tenho mais. A gestão por entrega, eu digo assim, nós temos um cronograma aqui, o seu papel é esse e tal, tudo isso é conversado, e a sua entrega semanal é X. Então, não importa se o cara trabalha 8 horas por semana, ou se ele trabalha de madrugada, se ele trabalha só o fim de semana, não importa. O que importa para a gestão de entregas é a entrega. Então, você tem a sua entrega semanal, que é essa aqui, ok? Ok. Autonomia e confiança. Eu não me interesso como é que você vai entregar isso, mas a entrega é essa aqui. Fechou? Fechou. Percebe? É uma mudança de paradigma isso. Então, não são todas as empresas que estão fazendo isso, porque isso é um trabalho. As empresas que querem implantar a gestão por entrega é um baita de um trabalho. Não é assim. Né? A gestão executivo pregando contra também, né? E tem executivos de grandes empresas, inclusive, para não citar nomes. Entendeu? Sim, então, exato. Então, eu acho que há muito o que fazer, muito caminho a ser trilhado ainda, sabe? Enfim, e eu percebo que as empresas só ganham quando começam a olhar para a liderança e a olhar para as pessoas. A gente sempre foi contratado por aquilo que a gente, né, sabe fazer. Né? E aí, vocês já perceberam que essa capacidade técnica, o currículo, é sempre o que nos trouxe até aqui, não é? A gente sempre foi contratado por aquilo que a gente sabe fazer. Só que hoje o mundo mudou, porque você joga tudo na inteligência artificial, puff, aperta o botão, faz poing, vem tudo ali, e agora as pessoas precisam ter o senso crítico de fazer
olhar aquilo em 360 graus e fazer uma síntese e entregar algo relevante e se relacionar. Ou seja, as mesmas capacidades da gestão tradicional, essa linear, né? Eu faço um pedacinho, passo para você, você faz outro pedacinho, faço para o outro, faz outro pedacinho, até chegar no... Isso acabou. Essa gestão linear, industrial, já era. Hoje a gente está numa outra era do trabalho que é o trabalho cocriado, que é o trabalho criativo, que é o trabalho relacional. Por quê? Porque as ferramentas a gente tem todas. A gente chegou no momento da humanidade que a gente tem todas as ferramentas, todas as tecnologias possíveis e imaginárias, todos os recursos, e agora a gente está... Só que a gente não tem, sabe o quê? Escolha. Escolha de olhar o SG, escolha de olhar para as pessoas, escolha de engajar as pessoas. Não tem escolha. O resto a gente tem. Então, é um caminho. É um baita e lindo caminho. Muito bom. E contamos com você, hein, Patrícia, para a gente conseguir trilhar esse caminho dentro das empresas. Sei que você está fazendo um trabalho maravilhoso aí. E queria te agradecer por trazer tanta luz esse assunto aqui no episódio. Nós adoramos. Eu sei que está na tela aí a sua rede social, mas eu quero pedir que você fale também para quem está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio de streaming, também sabendo onde que pode te encontrar e encontrar seu trabalho, por favor. Sim. Olha, a gente está nas redes sociais, né? Instagram, a gente responde bastante pelo LinkedIn também, então pelo meu nome, pelo nome da cuidadoria. Tem o website da cuidadoria, que é .com, cuidadoria.com. E é isso, eu me sinto honrada. Tomara que eu tenha contribuído com alguma coisa, que eu tenha levantado algumas questões para vocês. Estou muito feliz de ter participado e honrada. E parabéns pelo nome, adorei o nome Cuidadoria, né? Que a gente possa mesmo cada vez cuidar um dos outros, né? Não só na nossa parte aqui fora do trabalho, mas também dentro do trabalho, que a gente cuide um do outro como seres humanos. Muito obrigado, Patrícia. Gratidão imensa a vocês, que vocês tenham aí muito sucesso, que vocês possam inspirar muito, muito, muito mais e por muito mais tempo. Contem comigo e estamos juntos. Contamos. Estamos juntos, é isso aí. Estamos juntos com vocês também que acompanharam aí mais um episódio do podcast Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, compartilha geral, assim mais gente pode ter acesso a esse papo super inspirador que a gente teve hoje aqui com a Patrícia. Eu sou o Fernando Tuller. Sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi mais um Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.